Me diz uma coisa, Catu, como é que a Catu se apresentaria para o mundo? Uma breve história da vida de Catumirim. Catumirim, eu sou resistência pura, resiliência, louca. Tenho meus altos e baixos. Eu falo apenas da minha essência, sabe? Depois eu falo da profissão, depois eu falo do rap, da atriz. Eu sou uma pessoa que tá em constante evolução o tempo todo, né? Em constante evolução é o tempo todo. E que tá aqui pra aprender e que não julga as pessoas e que é um ser humano como outro qualquer que tem sonhos e tudo. Mas achei humilde, tá? Achei humilde Também achei. essa biografia. Porque pra quem não sabe, gente, Catu é rapper e atriz. Além de ser ativista, além de ser maravilhosa, um estilo impressionante. Até acho que a gente errou no look, né? Youtuber também, né? E youtuber também. Mas achei humilde. Mas assim, não é desde quando você nasceu que você sabe das suas origens indígenas. Você descobriu isso depois de um tempo. Sim, eu fui adotada com 11 meses de vida por um casal branco, não indígena. E aí, conforme eu fui crescendo, depois eu tive uma irmã. O casal me adotou porque eles não podiam ter filhos, né? E aí, com 3 anos, eles tiveram minha irmã, branca, dos olhos azuis, do cabelo branco, assim. E aí, eu comecei a notar já essa diferença, né? Eu falei, nossa, minha irmã é muito diferente de mim. Mas eu não sabia que era adotada. Eu acho que meu pai e minha mãe pensaram que nunca ia me falar. Eu ali Caramba. no meio de uma família todinha branca. Mas aí, a vizinha falou pra mim. Olha. A vizinha que me Foi a contou. vizinha que te contou? Foi a vizinha que me contou. Eu tinha uns 5, 6 anos. E aí eu fui perguntar pra minha mãe. Aí minha mãe falou assim, você é filha do coração e tal. Não foi um trauma na sua vida, foi só realmente uma descoberta. Eu lembro que eu ficava falando com orgulho até, sabe? Eu sou filha do coração, eu sou filha do coração. Que Sempre bonito. que minha mãe saía comigo e com a minha irmã, todo mundo falava, nossa, mas uma tão branquinha e outra… As pessoas travavam. Aí eu lembro que era pequenininha, eu falava, eu sou filha do coração. Eu sou filha do coração. Que Ai, que fofo fofa. isso. Mas aí depois, conforme foi crescendo, a coisa foi ficando mais delicada, assim. Uhum. Né? Aí eu sempre falo que na questão racial, pra mim, é o outro que falou pra mim que eu era indígena. Né? Primeiro veio a Entendi. sociedade, por causa do fenótipo. Ah, você tem cara de índio. Uhum. E aí Uhum. começou assim na escola, principalmente no dia 19 de abril, né? As crianças faziam o cocar e colocavam na minha cabeça. E ficava fazendo com a boca e que eu era selvagem. Então, a partir daí, eu sempre odiei esse apelido e ser comparada, né? Ah, você parece o índio, selvagem, não sei o que lá. Isso começa na escola. Aí depois vai pra dentro de casa com o meu pai adotivo, soltando alguns fragmentos, assim, da minha origem. Como, por exemplo, eu lembro que uma vez a gente estava assistindo um programa de domingo. Uhum. E aí apareceu, a tal pessoa foi pra tribo do Xingu na época, né? Lá nos anos 90. E meu pai falava, vem aqui ver o seu povo. Vem ver o seu povo como é, assim, selvagem igual você. Eu falava, não sou. Não sou. Então, aí começou já a criar isso na minha cabeça. De não querer ser comparada, não querer ser lida como indígena. Mas na época, índia, né? De indiazinha, o apelido já começava a pegar. E aí foi muito difícil, assim. Não foi fácil. Com o tempo, eu parava de pegar sol. Nossa. O meu sonho era ter uma lente azul. Primeira Meu vez que eu ganhei a minha Deus. lente azul, vocês não sabem, eu chorei. E eu, nossa, tenho uma lente. E descolori o cabelo. Várias vezes descolorindo pra ficar o mais próximo da minha família adotiva. E pra Entendi. ser aceita, né? Por exemplo, meu pai nunca falou que eu era bonita. Não, Nossa. nunca falou. Muito pelo contrário, ele falava isso para minhas primas, né? Eles falavam, ai, sua prima Adriana parece muito comigo, né? Olha. Ai, sua Entendi. prima, minha filha, mas comigo não. Então eu queria me aproximar da família e acabar com a cara de índia, assim. Uhum. E aí eu perguntava pro meu pai, porque ele falava aquilo, mas eu achava que era uma brincadeira, sabe? Uhum. Ah, você tem cara disso. Tipo, você tem cara de nhonho, sabe? Coisa assim. E eu não tinha ideia. Porque nos anos 90, dentro da periferia, né? Que eu nasci dentro da periferia do interior paulista. Então, o que eu sabia dos povos originários era na aula de história, né? Que já tinham alguns acabados e alguns poucos estavam lá no Parque do Xingu. E só isso, acabou ali. É muito raso, né? Como tratam, né, o indígena Exato. nas escolas até hoje. Exato. E aí, depois que eu comecei a entender, né? Quando eu tava com 13 anos, eu conheci o meu pai biológico. Como foi isso? Como foi esse processo de conhecer o pai biológico? Da onde surgiu isso? Então, foi bem difícil também. Foi você que procurou? Não. Eu sabia, assim, que o meu pai era morador de rua. Né? Os meus pais adotivos sempre falaram. O seu pai é morador de rua, por exemplo.
Com 10 anos, eu lembro de passar em um local e meus pais falaram, ali atrás tinha um cara, era seu pai. Mas assim, depois de passar metros, assim, eu, nossa, por que vocês não me falaram, né? Uhum. Pra eu saber. Mas Nossa, o que meu pai, confuso é muito confuso. Mas o meu pai adotivo, Alberto é meu pai adotivo, tá? Uhum. Pra Tá. fazer essa Sim. linha aí. Meu pai, Alberto, ele era racista. Ele era homofóbico. E ele tinha uma coisa que todos os pais adotivos têm. A maioria, né, daqueles que não sabem educar uma criança que é adotiva. Que é quando tem alguma briga, falar assim, eu não deveria ter feito isso por você. Ou fazer a comparação. Nossa. Que complicado. Ou fazer isso. a comparação. Eu lembro da gente brigar e ele falar assim: se não fosse por mim, você estaria com o seu pai. Nossa. Se não fosse por mim, então eu cresci ouvindo isso. E aí eu lembro de estar com trauma, que ele falava: seu pai vai vir te pegar pra morar na rua. Nossa, uma relação de culpa Nossa. total. Sim, eu falava: caramba, eu não quero, eu vou ser boazinha, né? Meu pai era pastor. Não, e abusiva, assim, né? Nossa. Totalmente. Foi uma infância bem difícil. Então eu falava: caramba, eu tenho que ser muito grata por isso, porque senão. Como se fosse um grande salvador, assim. Sim, ele era assim. Então, a primeira vez eu tava na esquina de casa com a minha irmã. Eu lembro do orelhão, toda vez que alguém vai lá, eu falo, foi naquele orelhão. Eu tava com a minha irmã, assim. Aí chegou um homem, né, sujo, do jeito que ele era, assim. Eu não gosto muito de descrever, sabe? Uhum. Mas ele chegou e falou, você sabe quem eu sou? E aí eu lembro que eu segurei no orelhão, assim, e falei, eu sei. Aí ele falou, sou seu pai. E eu queria te pedir desculpas. E aí ele começou a chorar e começou a falar uma coisa com a outra. E eu lembro que eu fiquei morrendo de medo. E eu olhava pra minha irmã assim, tipo, ele falando, e eu, aham. Então tá, e querendo sair embora, sabe? Aí ele falava, você tem a cara do nosso povo. Sabe quem é o nosso Nossa. povo? E aham, tipo assim, sabe? Ignorando totalmente. Ele, nosso povo é Bororo. Você é a cara Bororo. das suas vozes. Nosso povo é Bororo. Não esquece disso. Aham, beleza. Falou e saí correndo pra minha casa. Corri pra minha casa branca, assim, de medo. Aí eu falei pro meu pai, eu acabei de conhecer meu pai ali na esquina. Ali, aquele é o seu pai, não, mesmo, indião mesmo, aquele é o seu pai. Você viu como que é? Aí começou, né? Entendi. Aí começa, você viu? Que eu tirei você? E você não dá valor na sua família? Então, a partir Nossa. daí, eu não gostava de comparar, né? E eu sou a cara do meu pai, assim, então eu nunca gostei. Eu achava que era uma ofensa me chamar de indiazinha. Uhum. E aí, depois, nos anos 90, veio uma novela também. Eu acho que era Uga Uga. Nossa. Sim. Que tinha uma indígena lá com os dentes bem tortos. E na época, meus dentes eram bem tortinhos, assim. E todo mundo chamava dela. Então, toda vez era isso. Era pra uma coisa muito selvagem, muito feia, denegrindo. Indo pro assim. lado do bullying mesmo. Exato. Então, eu não gostava. E aí, queria sempre, né? Ser loira. O sol? Menina, jamais. Eu era quase um vampiro. Eu saía depois das 18 horas pra não pegar sol. Pra não ficar com… Eu queria que a minha cor mudasse, né? Não tinha como, Essa né? pele não Nossa, ficar… que loucura. Nossa. Isso Eu lembro aconteceu… que eu falava, caramba, o que será que o Michael Jackson fez? Tipo assim, Meu Deus! eu ficava assim, ó. O que será que ele fez? O que será Nossa, mas que loucura crescer sem referência mesmo, né? Não, não tinha. Porque as referências que você tinha de indígenas era isso, a novela Era. Uga Uga, que as pessoas… Exato. Era o selvagem, a selvagem. Tipo, não era uma coisa Não, que tu tinha no teu dia a dia, de que era uma coisa positiva, uma referência Não. positiva. claro que não. Até hoje a gente tem pouquíssimas referências, né? Então você Uhum. imagina nos anos 90, com o recorte da periferia de uma escola pública naquela época ainda. Nossa. E aí, quando eu descobri que era do povo Boy Bororo, eu falei pra minha professora. Eu lembro que estava tendo uma aula de história. Eu falei, professora, eu sei que eu sou de um povo chamado Bororo, né? Naquela época a gente fala Bororo, porque Boy Bororo geralmente costuma conhecer como Bororo, Bororo, Aham. sabe? E aí ela falou, o seu povo foi extinto há muito tempo. Não Nossa. existe mais ninguém. Aí eu falei, e eu lembro que eu pensei, nossa, eu sou a última? Será que meu pai estava mentindo? Será que ele é bem louco? E aí, várias coisas, deixei aquilo passar também. Você nunca mais viu ele? Desculpa, depois desse Não. episódio, você nunca mais viu Não, ele? e ele faleceu. Nossa, Não. que triste. Aí ele faleceu. E E aí, o seu pai adotivo também ou não? Porque você fala num tom do passado, os assim. dois faleceram. Os dois.